had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, boa noite. Se você está nos ouvindo assim que esse episódio sair. Até porque eu espero que você esteja ouvindo assim que o episódio sair, porque se você estiver ouvindo na manhã de sexta-feira, dia 11 de abril, talvez boa parte do que a gente fale aqui já tenha mudado, né? Porque tá uma loucura esse final de temporada regular de NBA, e a gente tá falando de final mesmo, que a gente tá gravando no dia 10, quinta-feira, 8h35 da noite. A temporada regular termina no domingo, dia 13, e muita coisa pode mudar até o dia 13, até que a gente comece, de fato, o play-in e os playoffs. Mas a gente vai falar sobre isso já. Semana passada a gente falou um pouquinho do cenário, né, do que pode mudar, do que poderia mudar ali entre o terceiro e o 10º no Oeste. Já mudou muita coisa e pode mudar muita coisa ainda. A gente vai falar um pouquinho das loucuras que aconteceram ontem à noite, do que está posto nesse momento, do que pode acontecer. Mas antes de a gente começar a falar do que aconteceu ontem, inclusive fiquei emocionada com o Luka Doncic, mas isso aí a gente já vai falar sobre isso, e é um absurdo eu ficar emocionada com o jogador do Lakers. Agatha Máximo, tudo bem com você? Eu quero te fazer 2 perguntas, querida, que não tem nada a ver com basquete, mas é que como a gente também tá em semana de Champions, e não foi uma semana fácil para você, né? Porque você escolheu torcer pro Real Madrid, o que é um absurdo, haja vista que eu sou o Barça, tomou ali, né? Tomou ali na cara. Aí ontem, ela também torce pro Borussia. E o que aconteceu? O Barça foi lá e, minha Nossa Senhora, poderia ter sido mais. Dias difíceis, hein, Agatha? Não, as informações de que eu torço para o Real Madrid são falsas. Calma lá. Até Calma lá. sócio desse time tem todo um lá. Não. Torce, né? Torce pro Borussia, mas tem um carinho, tem um negócio ali com o Madrid. Não, eu tenho um carinho por muitos jogadores do Real Madrid, né? Obviamente, Vinícius, Rodrigo, gosto de ver toda vez que o Endrick entra, mas eu gosto muito do Mbappé também, não faço parte da legião hater do Mbappé, tenho saudades do Jude no meu time. Não gostar de ver futebol bom, não precisa ver futebol. Então, assim, virei fã do futebol do Real Madrid, mas não me sinto torcedora, não, Drica, tá? Inclusive, gosto bastante do Barcelona. Acho que na Espanha não tem nada que me faça ficar apaixonada, mas o time do Barcelona é incrível. Inclusive, ontem eu postei no Twitter, falei pros meus amigos que tava todo mundo, hoje tem Borussia. Eu falei, gente, se não perder de mais de 3 gols, a gente já vai na volta no lucro. Não existe comparação com o time do Borussia de hoje com o time do Barcelona. O que todo mundo faz no Barcelona, especialmente o Lamine Yamal, né? Assim, toda vez que eu vejo maravilhoso esse moleque, eu fico completamente abismada. E aí, um amigo seu que pode gostar de futebol te perguntar sobre ontem, né? Explique pra mim a troca do Luka Doncic em termos futebolísticos. É como se o Barcelona decidisse abrir mão do Lamine Yamal daqui uns 3, 4 anos, né? Da noite pro dia. Não quero mais esse futuro pra mim. É basicamente isso. E já que você mencionou, antes da gente entrar em todos os pormenores do que pode acontecer, do que vai acontecer, o que aconteceu ontem foi uma coisa única na NBA, né? Uma demonstração muito singular de uma sucessão de fatos e eventos que culminaram no Luka ontem jogar contra o Dallas Mavericks. E é absurdo, né, Drica? Eu chorei. Como eu você pode imaginar. também. Se você a gente já imaginava, porque você gosta de Luka Doncic, aquela coisa toda. Agora, eu me pegar chorando por um jogador do Lakers, isso pra mim é um absurdo. Mas não tinha como, dava pra sentir a dor naquele homem, assim, porque
Cara, ele não aguentava. Ele mesmo disse, né, que achou que não ia conseguir jogar e aí foi lá e dropou 45 pontos, né? Imagina se ele conseguisse. Dirk Nowitzki tava lá, né? Cara, assim, é inadmissível, imperdoável em muitas gerações o que foi feito com este homem. E deu pra ver no semblante de todo mundo que não era o Nico Harrison que a troca ainda dói muito, que vai doer por muito tempo. E o Luka, ele estava realmente magoado, né? Acho que essa é a palavra. Ele estava triste de verdade, chorando na frente de muita gente por uma coisa da qual ele não teve nenhum controle, né? Muito difícil. A gente estava falando esses tempos sobre um jogador poder escolher para onde ele quer ir, né? Se ele vai pro draft, se ele não vai. Mas, de novo, acho que essa troca sintetiza um pouco do que acontece do outro lado, né? Com os jogadores que acabam não podendo escolher. Sim. E... Só Bradley Beal consegue. Só Bradley Beal tem esse privilégio. Hoje eu postei até um texto lá no Twitter. Quem tiver a fim de ler, baita texto de um repórter que... agora esqueci o nome dele. Ele é do The Ringer. Eu vou achar. Acho que é o Rob, não sei. Enfim, ele é do The Ringer. E ele foi ontem. Robbie Mahoney. Isso, é o Robbie Mahoney. E ele foi ontem pro jogo e ele sintetizou, até te mandei o texto mais cedo, né? Sim. Um pouquinho do que foi estar ali e do que é a franquia, né? E com vários questionamentos muito importantes, tipo, da forma como foi feita e depois jogando o Luka na fogueira como eles jogaram, né? A gente trocou o Luka porque ele não tem físico, porque ele não tem ética de trabalho, porque ele fuma narguilé e não sei o que lá. Fazer um welcoming home, assim, tão caloroso, como se ele não tivesse sido enxotado, ficou até um pouco estranho, né? Parecia o velório, que ele estava assistindo o velório dele mesmo. Uma experiência absurda que não deveria estar acontecendo, mas que aconteceu e assim vai ficar marcada por muito tempo, né? Essa troca, esse momento e o choro de todo mundo envolvido. Mas a verdade é que acho que os companheiros do Luka no Lakers entenderam esse momento, souberam respeitar e assim, field goal baixíssimo pro Austin Reeves, até pro LeBron, acabou tomando um pouco mais do protagonismo do jogo no último quarto, fazendo bolas incríveis, mas desde o começo do jogo todo mundo servindo ao Luka, deixando ele viver aquele momento, que era o momento em que parecia que ele tava jogando em casa. Na verdade ele tava, mas não é mais o time dele, né? Assim, as bolas que o Luka acertavam eram mais comemoradas do que as bolas do próprio Dallas. E é isso, agora o Dallas tem 30 ginásios que jogam contra ele na NBA, né? Porque toda vez que o Luka for pra Dallas, a torcida vai torcer pra ele. É foda. É realmente assim, é um choro realmente sentido, né? E ele até depois disse que achava que não ia conseguir e que ali é a casa dele e agradeceu, inclusive, né, os companheiros atuais de time dele por isso, por entender e por dar apoio. O abraço que ele dá no LeBron, né, depois de ser apresentado, eu acho que é bastante simbólico, assim, é um abraço mais demorado e imagino que tenha sido justamente isso, né, nesse sentido de, a gente tá aqui contigo, a gente sabe que tá doendo, mas a gente tá aqui contigo. E aí depois ele falou que doeu, sentiu, tá sentindo, mas é momento de seguir em frente. E ele seguiu em frente com 45 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 57% de field goal e 70% da linha de 3, 7 bolas para ele ontem na vitória do Lakers sobre o Dallas de 112-97. E aí, Agatha, já falamos de Luka, eu já vou puxar o que aconteceu ontem. Porque o que aconteceu ontem influencia muito no que pode acontecer daqui até domingo, né? Inclusive envolvendo mudanças ali de quem passa direto para playoffs e quem vai para play-in na Conferência Oeste. A Conferência Leste a gente fala daqui a pouco porque lá já tá tudo resolvido. Então a gente finaliza com a Leste que já tá tudo resolvido. O máximo que vai acontecer é mudar ali o confronto do play-in. Mudar mando de quadra de play-in, mas nada além disso. Ontem nós tivemos, então, né, o Sixers morto 122-103 em cima do Wizards, né? Ninguém vai para lugar nenhum aí. O Lakers vencendo o Mavs por 112-97. O Raptors... Nesse caso aí, Drica, eles garantiram vaga nos playoffs, o Lakers, tá? Sim. E permanecem na terceira posição, um jogo à frente do Nuggets e do Clippers. Consolidaram um pouquinho ali, né, o seu terceiro lugar, que inclusive estava tudo meio embolado, a gente falou disso na semana passada, tá tem uma derrota a menos
do que 3 times, né? O Denver, o Clippers e o Memphis Grizzlies, e a gente já vai falar, porque vai ter alguns confrontos aí que são diretos e que podem mudar esse cenário, haja vista que é tão curta, né, a diferença. Aliás, 3 times nem diferença tem, né? Então, pode mudar. Aí a gente teve a vitória do Raptors, pra cima do Hornets, 126-96, também não muda nada. O Bulls e o Heat, que devem se enfrentar no play-in, vitória do Bulls por 119-111. Utah Jazz vencendo o Portland por 133-126 na prorrogação. Nuggets vencendo o Sacramento Kings 124-116, e aí o Denver manteve ali essa distância de apenas uma derrota para o Los Angeles Lakers, e o Memphis também, né? Os dois têm 32 derrotas. Aliás, o Kings, perdão, tá lá em 9º colocado com 41 derrotas. Pode só mudar, inverter ali o 9º e o 10º com o Dallas, porque não chega mais no Timberwolves, que é o 8º colocado. O Thunder vencendo o Suns 125-112. Daqui a pouquinho eu quero trazer uma curiosidade sobre esse time do Suns, inclusive, que não vai para lugar nenhum, nem para play-in, nem para porra nenhuma. Aí nós tivemos a vitória do Clippers, 134-117 do Rockets. O Rockets, que também não vai para frente, não vai para trás, já garantiu a 2ª colocação. Para o Clippers, importante, porque tá brigando ali, né, na zona de playoffs. É um dos times que tem 32 derrotas, pode chegar nesse Los Angeles Lakers, mas importante para afastar do 7º colocado, manter essa uma derrota de diferença. E aí a gente vai falar desse 7º colocado, né, Agatha? Porque aqui eu acho que pegou 100% das pessoas que assistem NBA de surpresa, inclusive os torcedores do San Antonio Spurs, porque o Spurs todo capenga, absolutamente todo remendado, venceu o Golden State Warriors por 114-111, jogando o Golden State Warriors para a zona de play-in, porque agora o Warriors tem 33 derrotas, as mesmas 33 de Minnesota Timberwolves, uma a mais do que esses 3 times que estão brigando ali pela 4ª, 5ª, 6ª colocação, que são Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies. Inclusive, tem um vídeo engraçado até, eu diria, do Steve Kerr dando uma bronca um pouco diferente no Buddy Hield, né? Meio que apresentando o Stephen Curry pra ele, falando: cara, não sei se você sabe, mas esse é o maior arremessador da história da NBA. Quando ele tá livre, você passa a porra da bola pra ele. E o Warriors perdeu e se colocou nessa situação, Agatha. Assim, em algum momento, você passou pela sua cabeça que o Spurs pudesse vencer o Warriors nessas condições. O Spurs todo remendado, sem o Embiid há um bom tempo, todo capenga, e principalmente olhando para o Warriors, que estava brigando lá para a 3ª colocação e foi jogado na 7ª posição. A gente conversou sobre o Warriors aqui no último episódio, inclusive chegamos à conclusão de que todos os jogos eram vencíveis, né? Se podemos falar assim. O Warriors vem de uma janela complicada, ele veio de um back-to-back, né? No jogo contra o Suns, em que ganhou de 133-95, e a primeira justificativa que eu te dou é essa, né? O time muito provavelmente estava um pouco fadigado de tudo que já tinha feito. Dito isso, não era para ter perdido do San Antonio Spurs. Tem jogadores bons no elenco? Tem jogadores bons no elenco, mas um time que tem tanto a perder, como foi o Golden State Warriors e perdeu, não poderia ter se dado ao luxo dessa derrota. Uma derrota, inclusive, que veio das mãos do Harrison Barnes, né? Que, enfim, draftado pelo Golden State Warriors, jogou 4 temporadas lá, ganhou o primeiro título em 2015 com os caras e conseguiu ter uma noite de Stephen Curry, né? Nessa bola final, no que para muitos foi um erro do Kerr, do Steve Kerr, em armar aquela defesa e não fazer a falta, uma série de possibilidades ali para que essa bola não fosse para a cesta e caísse, mas a verdade é que o Golden State Warriors se complicou, né, sem precisar, tinha feito a parte mais difícil e cai na parte mais fácil. Acho que essa velocidade de cruzeiro, às vezes, de novo, é complicado, e aí sacramenta também um final de temporada que não é o que eles estavam esperando, né? Desde a troca do Jimmy Butler, esse time veio numa toada aí de 23 vitórias e 2 derrotas, absurdo a sequência, e agora perde de novo no momento mais importante da temporada, Drica.
neste presente momento, 47 vitórias e 33 derrotas, né? Um time que não controla mais onde termina, Drica. A partir dessa derrota, não tem poder de se colocar em lugar algum. Pode, inclusive, ficar em quarto lugar, que é a maior seed em que o Golden State pode terminar esse final de temporada, mas também pode ficar em oitavo lugar, a depender dos resultados futuros. Tem uma vantagem de desempate, né, ali, se os recordes terminarem iguais contra o Memphis, ganhou 3 partidas nessa temporada e perdeu só uma, e tem um calendário que é em Portland contra o Trail Blazers e finaliza a temporada contra o Clippers, que tá embaladíssimo, a gente vai falar já já. Esse jogo contra o Clippers aí é bastante complicado, né? Por N questões, por encaixe e pelo embalo, né? O Clippers vem de 6 vitórias consecutivas. 6 vitórias consecutivas. E tá brigando na parte de cima, inclusive ali contra um Lakers que, se tropeçar, eles podem colar ali e roubar essa terceira colocação contra um Golden State que foi, assim, quase que inexplicável, né? Uma derrota dessa. Como você falou, estava numa situação em que poderia brigar lá em cima. A partir desse momento não tem mais controle sobre o que acontece, sobre em que lugar pode terminar, e pode cair ainda mais. E ainda tem, né, além de ter esse confronto direto contra o Clippers, ainda tem ali um Memphis Grizzlies contra um Minnesota Timberwolves, que, a depender, pode jogar mais para baixo aí esse Warriors. Então, complicada a situação do Warriors. Neste momento em que a gente está falando, enfrentaria o Timberwolves no play-in, né? E aí, se vencer, enfrenta o Rockets. Se perder, vai enfrentar Kings ou Dallas Mavericks neste cenário atual. Mas, assim, para um time que conseguiu ter essa, não digo nem sobrevida, né? Ter uma nova vida com a chegada do Jimmy Butler, a gente já falou isso no episódio passado, né? O Curry precisava de ajuda, o Butler chegou e encaixou, né? Ao contrário do que a gente imaginava, que talvez demorasse um pouco, a coisa andou bastante rápido, ele conseguiu encaixar no modelo de jogo do Steve Kerr e conseguiram dividir bem as atenções, né? E o Curry precisava disso para dar uma energia para ele ser o que a gente sabe que ele é. Agora se coloca numa situação bastante delicada e tem 2 jogos aí, um não tão complicado, mas a partir do momento que a gente disse que todos os jogos eram vencíveis e ele já tropeça no primeiro, que era completamente factível de uma vitória, então não dá pra gente dizer que vai vencer esse Portland lá, né, em Portland. Então, complicada a vida do Warriors. Falando, Agatha, de Los Angeles Lakers, o Los Angeles Lakers também vem numa pegada muito boa, faz jogos incríveis, né? Tem feito jogos muito bons, vem de uma vitória só, tropeçou no jogo anterior, mas tem conseguido jogar e jogar muito bem, né? Com o Luka encaixou também, demorou um pouquinho, a gente até falou quando ele chegou, mas assim, só depende de si. A partir do momento em que venceu e venceu bem Dallas, depende apenas de si para ficar com essa terceira colocação. E o que tem pela frente aí, né? O Los Angeles Lakers enfrenta o Rockets em LA na dia 11, que é amanhã. É isso, né? Amanhã enfrenta o Rockets. E no dia 13, que é o último dia da temporada regular da NBA, enfrenta também o Portland Trail Blazers em Portland. Você imagina um cenário em que Lakers deixa escapar essa terceira colocação? Lembrando, nesse momento, nós temos o Lakers na terceira colocação com 49-31. E aí, abaixo dele, 3 times com 32 derrotas. Denver Nuggets, Clippers e Memphis. Vamos dizer que o Lakers tropece nesse Rockets, né? Fique com 32 derrotas e o Nuggets, o Clippers ali e o Memphis consigam se manter com essas 32. Como é que tá o cenário, Agatha? Conta pra gente. Porque tem alguns critérios de desempates aí, né? Na NBA. E eu acho que a gente estava até conversando essa semana. Talvez essa temporada, essa reta final mesmo, de temporada regular, esteja sendo uma das melhores dos últimos anos. Assim, eu não me lembro de a gente chegar às vésperas
da última rodada, do último dia de temporada regular, com tanta coisa podendo mudar nessa Conferência Oeste. Tanta coisa importante, né, Drica? Assim, um Warriors sair de possível mando de quadra para 8ª colocação, né, indo brigar por play-in. Mas, falando do Lakers, né, Lakers vem num embalo legal, como eu falei no último episódio, tá tendo um problema importante com a defesa, tem tomado muito ponto no garrafão. O jogo contra o Oklahoma, esse último jogo contra o Warriors também, tem tomado muito ponto no garrafão. Mas enfim, você tem um pequeno Big Three ali, né, com o Austin Reeves, que tem entregado mais do que o suficiente e convertido essa entrega em vitórias. Então, está seguro por enquanto na 3ª colocação, como você falou, das últimas partidas. Eu acho que vence uma e perde uma. E a sua possibilidade pior aí é ficar na 5ª colocação. Mas o Lakers tem desempate com o Clippers, com o Warriors e com o Memphis. Então, assim, se for um desses 3 times com recordes empatados entre eles, o Lakers ainda fica na frente. E a diferença entre garantir um mando de quadra ou não. Como eu tinha falado também, falei uns 3 episódios antes, o Lakers é o time, depois do Oklahoma, mais forte em casa na temporada do Oeste. Então, assim, é muito importante pro Lakers poder jogar um jogo a mais ali. Pode ser a diferença entre passar de fase ou não. Imagino que com esses tiebreakers aí, Drica, Lakers deva cravar a 3ª posição. E acho até bom, porque isso obriga eles a passarem pelo Rockets primeiro, né? Hoje, né, se terminar como tá hoje, enfrentaria o Grizzlies, né, que é o 6º colocado, mas é aquilo que a gente falou, muita coisa pode mudar, inclusive a gente pode ter um LeBron James contra Stephen Curry já na primeira rodada, né, se a gente tem aí um tropeço do Grizzlies, como eu falei, tem o confronto contra o Minnesota Timberwolves, e o Warriors mantém aí essa projeção que a gente faz de vencer. O Warriors pode subir para essa 6ª colocação, como você falou, pode até subir para a 4ª colocação. Então a gente pode ter também um cenário de LeBron James e Stephen Curry já na primeira rodada dos playoffs. Hoje, se terminasse como está hoje, se não tivermos mudanças, enfrentaria Ja Morant e sua turma na primeira rodada dos playoffs. Mas assim, como a gente falou, é muita coisa que pode acontecer, tudo pode mudar, tudo que você pode imaginar pode mudar. Mas, Agatha, ontem a gente teve isso, o Warriors se complicou, e aí a gente tem essa zona de play-in do Oeste, que hoje, né, nesse momento temos, como a gente falou, o Golden State em 7º, vindo da derrota de ontem absurda, 47-33. Aí o Timberwolves, que também perdeu o último jogo, 46-33. Aí a gente tem o Sacramento Kings 39-41 e o Dallas Mavericks 38-42, e a gente pode ter uma inversão aí, tanto do 7º como com o 8º, como o 7º pode parar em 6º, 5º ou 4º, o Minnesota também pode pular lá para cima, mas o 9º e o 10º não vai mudar para o 9º para o 8º, nem o 10º para o 8º. A gente pode ter apenas uma inversão de Sacramento Kings e Dallas Mavericks ali, um para 9º, outro para 10º, mas esse confronto não vai mudar. O que pode mudar é o mando de quadra, né? Onde que cada um vai jogar. Olhando para o que temos pela frente, né, nos próximos jogos, vou passar aqui rapidinho. A gente tem Timberwolves contra o Grizzlies, como eu falei, um confronto importantíssimo para Timberwolves, para Grizzlies, mas também para o Golden State Warriors. Nós temos o Dallas enfrentando o Raptors, depois o Grizzlies pega o Nuggets, o Timberwolves pega o Nets, Clippers e Kings, lembrando que o Clippers está na zona de playoffs, mas pode cair. Warriors enfrentando o Blazers, o Suns enfrentando o Kings, o Clippers contra o Warriors, que aí é lá na última rodada, assim como o Jazz, Minnesota e Mavs e Grizzlies. Hoje, nesse momento, a gente teria o Warriors contra Timberwolves, quem vencesse enfrentaria o Rockets, quem perdesse encararia o vencedor de Kings e Mavs para definir o adversário do seu querido OKC. Agatha, vamos lá, passo a passo. O que é que pode acontecer? Muita coisa pode acontecer, tudo pode mudar aqui. São muitas possibilidades, é um fatorial, assim, né? Uma conta fatorial. Mas, basicamente, vamos por cenários, né? Pra gente pensar em possibilidades.
Oklahoma e Houston Rockets cravados primeira e segunda posição. Na terceira posição, podem ficar Lakers, Denver, Clippers ou Memphis. O Lakers, para ficar em terceiro lugar, só precisa ganhar um jogo. Porque, enfim, tem o tiebreaker contra essas equipes, com exceção de Denver. O Denver Nuggets precisa vencer as duas, porque são dois confrontos diretos, né? O Denver joga contra o Memphis Grizzlies e depois joga contra o Houston Rockets, podendo, inclusive, ao perder essas duas partidas, ficar na 8ª posição e começar do play-in também. E tem só o tiebreaker contra o Golden State Warriors. Então, assim, a gente tá falando de uma situação pro Denver Nuggets de mando de quadra ou pegar o Houston Rockets ou Oklahoma na primeira fase aí, pós-play-in, né? Óbvio. O Clippers é o time mais quente dessa reta final. Inclusive, neste exato momento, enquanto gravamos esse podcast, é o time mais quente da NBA. São 6 vitórias seguidas, com apresentações de gala dos seus principais jogadores que, apesar de não estarem mais no nível MVP que já jogaram, são jogadores ainda muito, muito, muito importantes e eficientes quando se propõem a fazer isso, né, Drick? Quando estão saudáveis. Dito isso, também precisa vencer os dois confrontos se quiser terminar na terceira colocação. E tem times que se importam muito com essa vitória. Sacramento Kings, Golden State Warriors. Podendo também ficar ou na terceira colocação ou na 8ª. Tiebreakers do Clippers, Golden State Warriors venceu as 3 e Memphis Grizzlies também venceu as 3. Já o Grizzlies, que se encontra neste exato momento na 6ª posição, também pode acabar na terceira ou na 8ª, Adri. Uma loucura! Só que o Grizzlies ainda tem 3 partidas. 3 partidas dificílimas. A NBA pensou muito bem esse final de tabela. Inclusive, a gente critica calendário, fala que são muitos jogos e tudo mais. Mas olha os últimos 3 jogos do Memphis Grizzlies. Inclusive... Minnesota... Diga. Esse contra o Minnesota Timberwolves, 9-1 precisamente aqui no meu relógio, nesse momento. Ou seja, daqui 1h30 acontece esse confronto. Se você está ouvindo agora, assim que saiu, corre para dá um pause, corre para TV assistir o jogo, depois continua ouvindo. Os 3 jogos finais, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets lá e Dallas Mavericks também querendo vencer para chegar mais tranquilo desse play-in. Em 7º lugar, o absolutamente complicado Golden State Warriors, como eu falei, não controla mais do que acontece com ele, precisa vencer tudo se quiser ficar no máximo na 4ª posição, podendo inclusive ficar na 8ª. E o Timberwolves, mesma coisa, máximo 4ª, mínimo 8ª, 3 jogos pela frente. Desse calendário, sinceramente, acho que é o mais tranquilo. Tem um jogaço hoje, Memphis e Minnesota, mas depois pega um Brooklyn Nets e um Utah Jazz. Então, enfim, tem um calendário um pouco mais tranquilo. E tem tiebreaker contra o Clippers, o Denver, o Warriors e o Memphis. Timberwolves vencendo tudo, vai para essa 4ª colocação. O jogo de hoje importa demais. E aí, quando a gente fala de play-in, a gente precisa determinar quem vai ser o 9º e quem vai ser o 10º, né? Mavs não controla também o que acontece com ele. Também pode ficar em 9º e 10º. Pega Toronto e pega Memphis Grizzlies. E o Sacramento, se vence pelo menos um dos jogos, já garante essa seed 9, né? Mas tem aí Clippers e Phoenix Suns pela frente. Phoenix Suns que, com a derrota ontem contra o Oklahoma, sem Caruso, não, tinha Caruso, sem Shai, sem Dort, sem Keyson Wallace, perderam, né? E estão fora dos playoffs. Pelo menos eu vivi o suficiente para ver meu time eliminar o time de Kevin Durant. A vida é cíclica, apesar de Kevin Durant estar machucado, né? Não vai para os playoffs. Hoje saiu, inclusive, né, Drica, uma notícia de que o Phoenix Suns vai trocar o Bradley Beal e que se ele não quiser troca, vão fazer um buyout, inclusive. Vão pagar pra ele parar de jogar basquete. É porque ele não tá nem jogando, né? Então não é parar pra parar de jogar, é só pagar, pagar. Porque jogar ele já não joga mesmo, né? Então vai fazer muita diferença. Pois é, aí
Jogos dessa noite, já que você mencionou, Grizzlies e Timberwolves, briga direta por posição no playoff, terceiro ou oitavo lugar, 2 jogos e meio de diferença, e uma derrota para qualquer um dos times elimina eles de mandarem a série, tá? Então, sem mando de quadra para quem perder hoje. Também rola o Knicks e Pistons, que é uma provável prévia dos playoffs, né? Hoje o Detroit está em sexto, o Knicks está em terceiro, então já vai ser uma partida de estudos, uma partida para entender o que virá pela frente, mas também pode ser uma partida de esconder um pouco, né, Drica? Poupar uma galera, não acredito que seja do feitio Meu do ti- Thibodeau, Meu mas tinha que fazer igual ao meu time, cara. Meu time já colocou todo mundo pra descansar em casa. É assim. e a Conferência Leste, ela tá basicamente separada por 2 jogos, né? Então, assim, tem 2 vitórias que separam cada um. Esse Knicks não vai subir. É difícil que o Pacers, apesar do Pacers ser o segundo melhor time dessa reta final aí, junto com o Bucks na Conferência Leste, não imagino que eles vão ultrapassar o Knicks. E o Pistons também não chega a muito lugar, a não ser que o Bucks perca tudo. Mas, enfim, vai ser interessante. Uma prévia, né? Já temos. E o Pacers recebe o Cavs. O Cavs já tá garantido. A gente não vi... Eu vi que o Evan Mobley hoje não joga, mas não vi outros jogadores que estejam... Vou até dar uma Vários. olhadinha rapidinho, porque eles já estão jogando nesse momento. Deixa eu ver quem é que tá em quadra. Vai, pode continuar que eu já trago aqui a. O Pacers vai fazer de tudo pra vencer. Vencendo as duas e o Knicks dar uma tropeçada, podem garantir uma terceira colocação, pegando Pistons ao invés do Bucks, o que seria interessantíssimo para um time que para qualquer um, né, que queira fugir de Giannis Antetokounmpo e desse Bucks em ascensão, que venceu 5 seguidas, Drica. Olha, a gente tem, deixa eu ver, Jarrett Allen tá jogando, Porter Jr. também, Okoro também, não temos o Donovan Mitchell. São só eles aí dos principais, tá? Então tá dando uma poupadinha também. O Cavs, no caso. Então assim, a questão é a Conferência Oeste, é fim de conferência loucura mesmo, aproveitar essas partidas para assistir, porque elas são quase que um playoff, né? É um mata-mata. Quem perdeu hoje, por exemplo, não tem mais mando de quadra, e aí as coisas vão se desenrolando. Então, continuo defendendo que esse é o melhor fim de temporada em algum tempo aí que tivemos. É muito interessante, apesar dos primeiros lugares já estarem definidos. Uma temporada que chega no final muito aberta, Drica. Você tem alguma consideração para falar de play-in? Senão eu vou trazer um dado dessa temporada. Eu quero só trazer uma informação, algumas curiosidades aqui do Suns, porque o Suns, você falou aí sobre o Suns e você viveu para ver seu time vencendo, né? O Kevin Durant. Esse Suns é o time mais caro da história da NBA a não conseguir chegar para os playoffs. A gente está falando de 360 milhões entre pagamentos de jogadores e pagamentos para a NBA em multas aí de luxury tax, enfim, do que estourou o Phoenix Suns com esse time que não chegou sequer ao play-in. A defesa desse Phoenix Suns é a segunda pior, falando em Phoenix Suns na história. Só não é pior do que a de 1969. E aquela foi a primeira temporada do time do Phoenix Suns, né, como uma franquia da NBA, e venceram naquela ocasião apenas 16 jogos. Então, assim, é uma defesa muito ruim. Além disso, falando em Kevin Durant, ele sequer chegou ao número mínimo de jogos disputados para fazer parte de algum All-NBA, seja First Team, Second Team, Third Team ou Fourth Team, seja lá qual for. Então, esse o tamanho do buraco em que está o Phoenix Suns, e reza a lenda que Kevin Durant vai picar a mula de lá, né? Já tá querendo plantar noticiazinha para querer plantar o seu lugar em Boston, ele que saia longe da minha cidade, do meu time, mas esse é o buraco em que se encontra a franquia Phoenix Suns do nosso querido Lucas Nepopop nesta temporada, em que mais um Big Three foi formado, e mais um Big Three envolvendo Kevin Durant. Não deu certo, Agatha Mássia.
Não deu mais um ano, mas tudo bem. Eu vou trazer 3 curiosidades, informações sobre essa temporada que já estão sacramentadas, né, Drica? Apesar de faltarem 2 jogos ainda, que a NBA estava postando aí numas matérias e achei legal. Primeiro que o Thunder, estatisticamente, tem sido o melhor time da história da NBA, tá? Em pontos. A gente superou nossos adversários em 12,6 pontos por jogo, que é o melhor diferencial para qualquer time nas 79 temporadas que a NBA já teve. Inclusive, são 1.006 pontos acumulados de vantagem nesses 80 jogos, Drica. O Lakers de 71-72 teve um saldo de 1.007. Então a gente tem que ganhar aí de mais de 2 pontos desses 2 últimos jogos para poder passar esse recorde também. E a gente também teve 38 vitórias por 15 pontos ou mais, que são o maior número da história da NBA. Outra coisa que eu quero falar é do Boston Celtics. O Celtics... Lá vem. O Celtics encabeçou esse volume de bola de 3 dessa nova era, né? Era pós Stephen Curry. Inclusive, é a maior taxa de arremesso de 3 pontos de qualquer time também, em todas as 46 temporadas em que a linha de 3 pontos existiu e foi validada, né? Inclusive, o Celtics tem convertido aí 53% dos seus arremessos de 3 pontos. A temporada inteira, Drica, num geral, teve um aumento muito grande de tentativas. Durante 11 anos na NBA, a taxa de arremesso de 3 pontos foi aumentando, né? De 2010 para 2011, que era 22%, para 2021, 10 aninhos aí, saiu de 22% para 39,9%. Depois a gente teve 2 temporadas com uma queda, caiu lá para 38%. E aí, agora, a gente está arremessando 42% nos arremessos de 3. É muita coisa. O Boston Celtics arremessa 53%, é mais da metade dos arremessos do Celtics são feitos do perímetro. Mas a gente saiu de uma média, né, de 38,7%, temporada passada foi 39%, para 42 agora. E é a primeira vez, inclusive, Drica, que os arremessos de mid-range estão menores do que 10% na tentativa de arremessos de quadra, né? Inclusive, existe uma relação direta, uma correlação entre as duas coisas. Os arremessos de 3 pontos estão substituindo o mid-range no gráfico, geralmente. Primeira vez na história, 9,8% dos arremessos de quadra são mid-range, contra 11,2% na temporada passada. É o Boston Celtics. Mazzulla Ball. Exato. Colocando o time como... a bola de 3 como regra desse time, né? E para finalizar, diga. Só um parênteses, né? O Celtics começou a temporada 24-25 com o Isaiah Thomas lá em 2017 sendo o cara com mais bolas de 3 numa única temporada. Eram 246 bolas de 3 pontos, 245 bolas de 3 pontos para ele naquela temporada de 2017. A gente termina essa temporada de 24-25 com 3 jogadores ultrapassando ele nessa marca, né? O Derrick White, o Jason Tatum e o Peyton Pritchard, todos com mais de 246 bolas de 3 pontos numa única temporada. O Derrick White, inclusive, mais de 260 bolas de 3 nessa temporada. Então, para a gente ter uma noção, né? Começa com o Isaiah Thomas liderando, eles mais para trás, ali estavam em terceiro, quarto, quinto, mais ou menos ali, né? Falando em mais bolas de 3 convertidas em uma única temporada regular. E a gente termina essa temporada com 3 desses jogadores, sendo o Peyton Pritchard reserva, né? É importante a gente lembrar que se não for o 6º homem do ano, inclusive vou contratar alguém para meter fogo na careca do Adam Silver. Termina com Derrick White, Jason Tatum e Peyton Pritchard tendo passado a Isaiah Thomas e cravado ali os seus nomes na temporada 24-25 como os jogadores com mais bolas de 3 aí convertidas numa única temporada. Sintetiza isso que você falou sobre as bolas de 3 do nosso Mazzulla Ball.
E para finalizar, Drica, queria falar do Dyson Daniels, né? Como o Victor Wembanyama, ele não foi, enfim, não conseguiu jogar os jogos suficientes para ser considerado como DPOY, essa corrida abriu bastante, e aí aparece do nada um Dyson Daniels fazendo uma temporada com média de 3 roubos de bola por jogo, que é 1.2 a mais do que qualquer outro jogador da liga nesse exato momento, né? E aí, pensando em critérios de qualificação para se ganhar o DPOY, hoje o Dyson Daniels é o primeiro jogador desde o Nate McMillan lá naquele Supersonics, em 93, Saudade, 94, minha filha. em 93, 94, que tem 3 roubos de bola, né? É absurdo o que está fazendo o Dyson Daniels e a forma como tem defendido a partir dessas steals também, né? E você mencionou Seattle Supersonics, eu estava inclusive reouvindo uma série documental do The Ringer também, que é o The Ringer tem vários podcasts, né? Vários temas de podcast, aí você tem que ficar achando onde tá cada coisa. Mas no Book of Basketball 2.0, que é um dos podcasts deles, eles têm uma sériezinha, acho que são 8 episódios, sobre essa mudança do Supersonics para o Oklahoma City Thunder e como tudo aconteceu, né? Eu já fiz uma thread no Twitter também sobre isso, mas lembrei do Nate McMillan também por causa disso. Ele dá uma entrevista muito legal sobre todo esse tempo que ele passou no Seattle, depois ele foi técnico, inclusive, né? Ali mais ou menos na hora do time ser vendido. Então, baita estatística pro Dyson Daniels e uma baita comparação também para um baita jogador defensivo que foi o Nate McMillan. Falando em jogador defensivo, em DPOY, em sexto homem, já a gente vai ter esses prêmios também começando aí a pipocar, né, Agatha? A gente já fez sobre o MVP aqui, que nós fechamos, né? Fechamos aqui que a SGA fica com... Não, o que a gente fechou mesmo? Com o Jokic ia ficar com... já nem me lembro mais. Eu só sei que o Celtics vai ser o campeão. É isso que a gente fechou. O MVP, o SGA ia chegar na final e o Celtics ia ser campeão. Era isso que a gente ia fechar daqui. É isso. Eu sigo. Inclusive, Drica, tava vendo um vídeo hoje, porque chega nessa época dos playoffs, eu fico vendo, enfim, criadores de conteúdo por aí, né, ouvindo muita coisa, consumindo muita coisa. E aí eu vi um vídeo muito legal hoje, de uma menina que teve um grande esforço, uma força de vontade de juntar muitas estatísticas, assim. Ele decidiu pegar estatísticas principais, assim, defesa, ataque, e uma série de outros fatores para tentar estatisticamente descobrir quem vai ser o campeão dessa temporada, né? E aí tem estatísticas mais óbvias, como essa questão de pontuação e tudo mais, e estatísticas menos óbvias, como, por exemplo, experiência nos playoffs, uma superestrela, um bom técnico, né? E por aí vai. E aí ele foi pontuando as equipes, né, das melhores para piores, com 5 estrelas até 1 estrela, até chegar enfim, um possível vencedor. Eu não vou falar quem foi, é um trabalho muito legal. Você vai me deixar aqui na curiosidade agora? É um trabalho muito legal, um vídeo de, 30 minutos dele, muito bacana. Depois eu vou trazer até mais informações que ele separou por lá, e posso até dar uma aqui que foi bacana, que o último time que venceu um campeonato sem ter ido para as finais de conferência na temporada anterior foi o Warriors em 2015, né? Então a gente tá falando de primeiros seed 1 dos dois lados que talvez contrariariam essa estatística, né? Que não acontece há 10 anos. E em média, Drica, um campeão tem mais de 325 jogos de playoffs para ganhar um título. Ele fez essa conta de 2000 a 2024. Ele teve um puta trabalho para fazer esse vídeo, mas enfim, pois é. E aí, alguns times ganharam 5 pontos, inclusive o Celtics, Lakers, Warriors e Clippers, né? Tem aí mais de 400 jogos de experiência. Pois é, o Clippers é o que tem mais. Não tá adiantando de nada essa experiência. Às vezes a estatística não diz muito, mas assim, a maioria desses times ganharam o título recentemente. O que contrariou as estatísticas nas últimas 5, 6 temporadas foi o Denver Nuggets,
que não tinha muita experiência, mas o Thunder é o terceiro time com menos experiência nos playoffs, 69 jogos apenas. Puta. Então, assim, e o Rockets com 74. Os times entram, e eu venho batendo nessa tecla Sim. durante muito tempo. A experiência é um fator muito importante na contabilização das probabilidades. Enfim, só queria indicar para vocês, eu vou até deixar fixado lá no meu Twitter, eu postei o vídeo e o artigo do jornalista que foi na entrevista ontem no jogo do Doncic, 2 conteúdos legais demais, assim, um mais especulativo, mas feito com muito estudo, sabe? Com muita informação, muito bacana. E aí, se vocês quiserem saber quem é o vencedor, vocês entram lá. E spoiler que no ano passado ele acertou, tá, Drica? Ano passado ele colocou Celtics e fazendo essa regra aí ele aceitou. Você vai me fazer... Eu não tenho 30 minutos pra assistir. Eu te conto no off, Tá bom, mas obrigada. aí eu vou deixar pro pessoal assistir aí, não roubar conteúdo dos outros. Tá bom, obrigada. A Agatha vai deixar lá no Twitter dela, então corram lá seguir a Agatha pra vocês saberem. Agatha, você falou, a gente tá falando aí, e obviamente, né, falamos aqui ao longo da temporada o quanto a experiência em playoffs é importante, e digo por experiência própria, né, que o Celtics teve que bater a cara na parede há alguns anos aí, desde 2016, desde o draft do Jaylen Brown, né, que vinha construindo esse time, vinha chegando até chegar ao título, isso dói, mas é importante. E aí você falou sobre técnicos, né? Técnicos fazem a diferença, graças a Deus o meu tem uns 10 parafusos a menos, mas é um ótimo técnico. E não dá pra gente não falar, né, Agatha? Porque essa semana a gente teve... Semana passada a gente falou sobre a demissão no Memphis Grizzlies, que já era estranha, mas a gente teve uma demissão, acho mais estranha ainda essa semana, que a gente só não se olhou porque não mora perto, mas a gente no WhatsApp tava assim, what the fuck? O que aconteceu? Denver Nuggets demitiu Michael Malone a menos de 2 semanas dos playoffs, sendo que, como a gente falou aqui, o Denver Nuggets está brigando lá na parte de cima da tabela do Oeste, né? É o 4º colocado, pode chegar na 3ª colocação. Demitiu Michael Malone, demitiu Calvin Booth, que era o general manager. Agatha Máximo, o que tá acontecendo na NBA? Eu tava aquele puro quadrinho da Turma da Mônica, que tá todo mundo correndo pra todo que é lado, e o que tá acontecendo? Esse fim de temporada ainda tem esse ingrediente, né? Na questão do Taylor Jenkins, existia uma clara situação complicada no Grizzlies. Ja Morant fora, alguns jogadores machucados, o time não conseguindo render no começo de temporada como rendia antes, caindo cedo nos playoffs. E aí, no começo dessa temporada, a staff inteira foi trocada na comissão técnica, que já era um sinal de que algo precisaria mudar, ou que pelo menos a gestão esperava que algo mudasse. E aí, enfim, Taylor Jenkins demitido. Agora, quando a gente olha para a situação do Nuggets, eu acho difícil de explicar, difícil de entender, difícil até de especular alguma coisa, porque é um movimento muito abrupto para um time que me parecia estar tentando vencer a NBA, Trica. O Memphis Grizzlies, eu acho que foi uma baita jogada de toalha, tipo, a gente não tem time, a gente não tá com condições nesse momento, já vamos mudar agora e beleza. Agora, quando você tem um cara que forte concorrente para ganhar MVP, você tem um time que tá aí na 3ª colocação, 4ª, nem sei que lugar que tá tá todo mundo ali no mesmo lugar, né? Tá nesse bololô, pode ter manto de quadra, viu uma melhora nessa temporada do que na anterior, tá vendo o Jamal Murray se recuperar, ficou um tempinho fora agora, mas enfim, recuperar o bom basquete no sentido geral, né? E tem nesse treinador o cara que ganhou o único título da franquia e um recorde absolutamente vitorioso, vindo de playoffs seguidos, de vitórias em séries de playoffs, é mais assustador ainda, assim, é aquilo que a gente tem tido que falar todos os dias. A caixa de Pandora foi aberta com o Nico Harrison e a galera não tá sabendo a hora de fechar, a hora de tomar decisões e fazer as movimentações, mas eu acho muito difícil que um time que seja comprometido com vencer faça esse tipo de mudança nessa hora.
pode acontecer um milagre, Drica, de chegar um treinador novo, enfim, pode. O treinador do Nuggets neste exato momento é Nikola Jokic, né? Ontem ele tava com a prancheta. O próprio Bill Russell ali, com a prancheta orientando e jogando, né? Pois é, foi o que eu falei hoje cedo. Eu falei, bom dia, Bill Russell deve estar orgulhoso. Ele sentou com a prancheta e montou a jogada. E assim, é isso que vai acontecer nos próximos meses aí, né? Enquanto durar o Denver Nuggets nos playoffs, pelo menos, é o que deve acontecer. O Jokic é um cara que se cerca muito das mesmas pessoas, né, para fazer o trabalho dele. Preparador físico, enfim, técnico e tudo mais. Eu não sei qual é o nível de influência que ele teve nisso, se houve alguma, né, enfim. Mas hoje a gente tava vendo até uma matéria que o pessoal postou de que o agente do Jokic, ele agencia mais 8 jogadores do Nuggets, né? Inclusive Jamal Murray e mais alguns, e é a maior concentração de jogadores do mesmo agente em um time da NBA, é mais do que a Clutch tem em Nova York ou Lakers. É um fator importante às vezes pra gente fazer uma consideração, mas eu não sei até que ponto isso influencia na derrubada de um técnico, né? A verdade é que, assim, tende a ficar mais fácil para os outros times do Oeste, né? Você espera que um time que acabou de derrubar seu técnico esteja um pouco mais desorganizado do que o normal. Menos focado naquilo que é preciso, sabe? Esse final de temporada é muito importante para que as coisas estejam o mais tranquilas possível e viver nesse turbilhão de não ter um técnico a 2 jogos dos playoffs é o contrário disso tudo. Então, assim, eu imagino que abale o psicológico, de certa forma, e, sei lá, te falta perspectiva pra entender aonde que a franquia quer chegar com você. Mas é isso. Não sei. Sei lá. Não tivemos uma fofoquinha, né, sobre, além de que os dois parece que não se bicavam muito, né, o general manager e o Malone, não tem, assim, Cadê o rumor? Cadê o que aconteceu? E o comunicado oficial do Nuggets é tipo, não é com imensa tristeza ou alguma coisa assim, não lembro agora o começo, mas era tipo, com tristeza informamos que ele não é mais o técnico, eles admitem o timing infeliz, admitem que, né, ele ajudou a construir o time campeão, aquela coisa toda. Então, assim, meu Deus, o que aconteceu? Em algum momento a gente vai saber, né? Quer dizer, do Doc até hoje a gente não soube, né? Mas imagino que não seja nada nesse sentido, porque senão já teria vazado algo nesse sentido. Mas, assim, realmente é estranho você pensar que um cara que foi campeão com esse Nuggets, embora no ano passado deixou a desejar, né? Quando todo mundo esperava que esse time estivesse novamente nas finais, mas não é como se estivesse fazendo uma campanha horrorosa nessa temporada para o cara ser demitido à véspera dos playoffs. Lembrando que, se terminasse hoje e se terminar nessa configuração, o que eu acho difícil, porque acho que ali as coisas vão mudar, Nuggets enfrentaria o Clippers na primeira rodada dos playoffs. Agatha, só pra gente não falar... Só pequenas especulações, né? Disso daí, que apesar de a gente falar que não dá pra saber muito, existia essa rusga, sei que a gente pode chamar assim, entre os dois. Com o Josh Kroenke, né? E o principal motivo é que, basicamente, né? O Malone achava que a construção do elenco de Denver deveria vir a partir de sucesso com jogadores veteranos, né? Enquanto o Calvin Booth, ele queria talentos mais jovens, queria buscar através do draft, inclusive draftou o Christian Braun, que é um concorrente aí pra MIP, né? Corre um pouco por fora, mas e começou a rolar essa questão. O Russell Westbrook chega como sendo veterano, e aí você tem, sei lá, o Jalen Pickett, que é um jovem que deveria ter minutos, e aí essas brigas começam a existir. Então, assim, era muito divergência de para onde o time deveria seguir, né? Tem a questão das piques e tudo mais que existe dentro desse cenário do Denver Nuggets, mas, por enquanto, David Adelman, né, substitui na função de técnico fantoche nesse exato momento, ele que é o filho do
Rick Adelman, o treinador, inclusive. Olha aí, ó. Agatha, só pra gente não deixar passar em branco o leste, ainda que o leste não vá nem pra frente nem pra trás, o que pode acontecer ali é uma mudança de mando, né, do Bulls com o Heat. Enfim, os times vão permanecer os mesmos, tanto nos playoffs como no play-in. O que pode acontecer é ter uma mudança ali de Bulls para Hawks, Miami para Bulls, coisa pouca. Mas nesse momento nós temos o Orlando Magic na 7ª colocação, 40-40. Atlanta Hawks na 8ª colocação, 37-42. Bulls, 37-43. E Miami Heat, 36-44. Como eu falei, a gente só pode ter uma inversão ali de posições, né? Os confrontos hoje seriam Magic e Hawks. E quem vencesse enfrentaria o Celtics. Bulls contra o Heat. O vencedor enfrentaria o perdedor de Magic e Hawks para definir o adversário do Cavs. O Hawks tem pela frente o Nets, o Sixers e fecha contra o Magic. O Magic enfrenta o Pacers e o Hawks. O Bulls tem o Wizards e o Sixers. E o Heat tem o Pelicans e o Wizards pela frente. Você vê, assim, vendo esses confrontos, né? Quem pega quem. Você imagina que a gente vai ter uma inversão nesse posicionamento do leste, já que lá está tudo meio que pré-definido? Lembrando que o Bulls ganhou do Heat, né? O último jogo, ontem, aliás. O Pacers queria vir, né, para essa terceira posição. Tentar arrancar isso do Knicks. Mas nesse presente momento está perdendo, né? Do que é 74-63, terceiro período já. Precisa vencer essa, senão já era. E o Knicks está ganhando, diga-se de passagem. Então, deve ficar a mesma coisa, Drica. E play-in, você vê a gente tendo alguma mudança de cenário? O Bulls tem 43 derrotas, o Hawks tem 42 e o Miami tem 44. Não, acho que também... Vai ficar por aí, né? Acho que fica por aí. Teremos de novo Chicago Bulls e Miami Heat. Feliz pelo Bulls, feliz por Josh Giddey e companhia. E se eles conseguissem garfar essa 8ª posição aí para pelo menos poder tentar 2 vezes, né? Já ajudaria. Ultimamente o Bulls e Heat têm se enfrentado aí, né, no play-in, inclusive naquela final de conferência que o Celtics perdeu pro Heat, a culpa foi do Bulls, que se tivesse tirado esse time do caralho lá no play-in, nada disso teria acontecido. Alguma consideração final, Agatha? Passamos até por Michael Malone aqui, que nem estava na nossa pauta, mas não tinha como não falar, né? Na semana que vem, quando a gente voltar, já vai estar tudo definido. Play-in, playoff, quer dizer, playoff quase todo, né? Vai faltar o play-in ali. Mas alguma consideração inicial? O que você espera desses últimos 3 dias de temporada regular? Caos! Eu já dei muitas considerações, né, hoje. Já falei, já dei muitos materiais extras, complementares. Vou deixar o pessoal considerar por si. Mas loucura, né? O que eu posso falar, assim, do que eu gostaria de ver, né, Drica? Ou talvez do que eu gostaria de evitar no futuro. Porque eu acho que isso é bastante importante. E olhando hoje para o play-in, dos 4 times do play-in, Mavs, Kings, Wolves e Warriors, eu gostaria bastante de evitar o Timberwolves. Trauma, amiga? Gostaria de evitar, né? Eu acho que vem um Mavs muito fragilizado por tudo que tá acontecendo e a gente consegue, enfim, talvez uma vingança. Eu acho importante, talvez que seja o Mavs, sabe? Tirar esse fantasma da sala. É um time que a gente tem muito problema para vencer todas as vezes. Pelo menos tínhamos, né, quando o Luka tava por lá. Sempre existiam opções secundárias, terciárias aí na ponte aérea para acabar. Então, assim, espero poder ter essa revanche, mas desses 4 eu gostaria de não enfrentar o Wolves. Então, é para quem estarei torcendo hoje, apesar de não poder mais torcer por Anthony Edwards, né? Minha torcida fica com Rudy Gobert. Porque o Anthony Edwards, meu Deus do céu, né? Ô, senhor, o tanto que é bom dentro de quadra é um lixo fora dela, né? Puta que pariu. Bom, eu não tenho nada pra escolher, quem vier a gente vai ter que ganhar mesmo, né? Não sei. Hoje o Celtics pegaria o vencedor de Magic e Hawks. Sei lá, tanto faz. Tô assim. Venha quem vier, eu quero esse back-to-back.
a situação do leste é outra, né? Tipo, tem tiers claras de nível de time, né? Tem, tipo, o play-in, o tier do play-in é um tier play-in, não é um Warriors que pode ter mando ou play-in, sabe? O oeste tá muito parelho e complicando. O leste está um pouquinho mais... Tipo, O power ranking, eu diria, né? Tá num power ranking real, assim. No caso do Celtics, a única coisa que eu quero é que o Joey Mazzulla descanse aí todo mundo nessa reta final e prepare todo mundo para os playoffs, porque a gente tem alguns probleminhas aí que podem ser solucionados com essa folga, né? Jaylen Brown com o joelho meio zoado, o Tatum perdeu com os jogos, o Porzingis a gente tem que embrulhar no plástico bolha, né? Para ele jogar aí os playoffs sem se machucar. É isso que eu quero. Eu quero meu time inteiro nos playoffs e aí vão pro abraço. E assim eu espero. Falar nisso, deixa eu ver, a gente tá já no mês de abril, agora já tá começando a ficar frio em Joinville, né? Mais friozinho. Esse mês sai minha tatuagem, tá? Minha promessa é de vida, né? Antes de começar os playoffs pra não dar ruim. Então é isso, né, Agatha? Voltamos na semana que vem, aí já projetando e analisando os confrontos efetivamente que a gente vai ter aí de quarto contra quinto, terceiro contra sexto, que são os confrontos que estarão definidos já no começo da semana, e também projetando quem é que a gente acha aí que passa do play-in, do que ficar definido, especialmente no Oeste, já que é onde tudo pode e algumas coisas devem mudar. No começo da semana que vem a gente volta aí para projetar os playoffs, que agora, minha gente, vai começar. A gente tem mais o quê? Uma semana, né, Agatha, de um episódio, que vai ser o projetando os playoffs. Na outra semana, que é a semana do dia... Dia 15 começa o play-in e isso. vai até o dia 18. Ou seja, semana que vem a gente vai ter mais um episódio que é falando de play-in e projetando playoffs. A partir do dia 21, que é na segunda-feira, Tiradentes, feriadão, pós-Páscoa, todo mundo de bucho cheio de chocolate... Aí a gente vem todos os dias aqui para falar dos confrontos. Então temos mais uma semaninha, Agatha, pra dormir um pouquinho mais. Depois que é bom, mas os playoffs começam sábado, hein? Não esqueçam, não percam o primeiro dia aí. Não percam. A gente vai falar só no dia 21, que também a gente é filha de Deus. Final de semana não dá, né, minha gente? Mas dia 21 a gente começa com os nossos episódios semanais de segunda a sexta. Anotem nas agendas dias de play-in, dias de playoffs, porque agora o bicho pega. Semana que vem a gente volta, né, Agatha? Um beijo pra quem ficou até aqui. Um beijo, Agatha. Até semana que vem. Um beijo, abraço.